Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês, as suas famílias estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências comigo, professora Larissa. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do sistema cardiovascular. Então, é a parte 3 já desta aula. Vamos lá? Retomando, então, os nossos conteúdos, nas nossas aulas passadas, nós trabalhamos os componentes do sistema cardiovascular. Então, lembrando aqui que é o coração, os vasos sanguíneos e também o sangue que compõe esse sistema. Nós falamos também sobre os elementos do sangue, os tipos de células que existem nele, para que cada uma delas é importante. Nós vimos inclusive sobre um hemograma, como que a gente interpreta alguns dados deste exame. E nós, na aula passada, vimos um pouquinho da estrutura e do funcionamento do coração. Então, relembrando aqui, o nosso coração é dividido em 4 cavidades e a gente chama essas cavidades de átrios e de ventrículos, lembram? Os átrios são as cavidades superiores do coração e os ventrículos as inferiores. Nós vimos ainda que entre um átrio e um ventrículo existem válvulas, que vão separar, impedir o refluxo, o retorno ali do sangue. E nós vimos também na aula passada que o coração tem 2 movimentos. A sístole, que é quando ele se contrai, e a diástole, que é quando ele relaxa. Então, esses 2 movimentos é que fazem o coração ficar agindo como uma bomba, impulsionando o nosso sangue. Qual é o objetivo dessa nossa aula de hoje? Nós vamos, então, nessa aula, conhecer os caminhos, o trajeto que o sangue faz em todo o nosso corpo, entender de que forma que acontece a circulação humana, tá? Vamos lá, então? Nós vamos começar a aula com um exercício, tá? Este exercício é sobre os conteúdos de aulas passadas, então é para você pensar um pouquinho aí, né? Praticar. Vou te dar um tempinho para você responder. O que diz essa questão? Sobre os componentes do sangue, você vai completar as frases. A primeira frase, a frase A. Os elementos figurados, lembrando que elementos figurados são as células, tá? Do nosso sangue. Presentes em maior quantidade são. Quem são? Então você vai colocar, né? Responder aí preenchendo essa frase. Na B, A consiste em englobar e destruir bactérias e demais agentes nocivos. Qual é esse processo que destrói, que tenta englobar essas bactérias e destruí-las? Você lembra? E na C, as plaquetas são fragmentos de células responsáveis pela... Como é o nome do processo que as plaquetas fazem? Então, tenta lembrar das nossas aulas passadas, responde aí e eu já volto.
E então, conseguiu lembrar das 3? Vamos dar uma olhada na correção? Elementos figurados do sangue que estão presentes em maior quantidade são as hemácias, os glóbulos vermelhos, tá? Então, lembrando, se pode chamar de hemácia, de glóbulo vermelho ou ainda de eritrócito. Também é a mesma coisa. E na B? Como que é o nome desse processo que engloba, como se fosse engolir uma bactéria e destruí-la? Nós vimos na aula passada que este é um mecanismo importantíssimo de defesa. Se você lembrou, fagocitose, muito bem, é isso mesmo, tá? Se você errou, não tem problema, né? Errando a gente aprende, tá? Pode consultar novamente as aulas passadas, né? Interagir com os professores para que não fiquem dúvidas. E a C? As plaquetas são fragmentos de células responsáveis pela coagulação sanguínea, ou seja, por estancar sangramentos, né? Para formar aquela casquinha de sangue, para impedir que a gente fique perdendo sangue, beleza? Continuando então, temos mais um exercício ainda de retomada de conteúdos de aulas passadas e esse diz o seguinte: consultando o seu material, o seu caderno, né, os slides, se você tiver com eles abertos por aí, identifique as estruturas que estão indicadas aqui por números e letras. Então, os números estão em romanos, tá? O número 1 aqui, o 2, o 3, o 4 aqui atrás, aí temos a letra A B, a C e a D. Então, consultando o seu material, nós vimos isso na aula passada, procura aí e tenta identificar essas estruturas. Vou te dar um tempinho e aí eu volto para a gente fazer a correção.
então conseguiu identificar essas estruturas? Vamos ver se você fez certo. Número 1, nós tínhamos aqui a veia cava. Essa veia que passa atrás do lado direito do coração, aqui em cima ela é chamada de veia cava superior e aqui embaixo a gente chama de veia cava inferior, tá? É a mesma veia, ela só recebe essa nomenclatura diferente, né, por conta da posição dela, tá? Em 2, esta aqui todo mundo tem que saber, né? Se você errou, agora grava bem aí. Esta estrutura aqui, que aqui ó, ela se bifurca, né? Ela se ramifica, é a maior e mais importante artéria do corpo humano. É a artéria aorta, tá? Em 3, essa artéria que parte do lado direito do coração, ela vai seguir lá para os pulmões, então ela é a nossa artéria pulmonar. Aqui atrás do lado esquerdo são as veias pulmonares, tá? E aí as letras estavam fácil, né? Essa cavidade superior do lado direito é o átrio direito. Em B é o átrio esquerdo. Embaixo do átrio esquerdo nós temos o ventrículo esquerdo. Então a letra C, né? Ventrículo esquerdo. E D é o ventrículo direito. Tá? Lembrando que, né, se eu pegar esse coração, colocar ele aqui, por isso que este é o lado direito dele, tá? Então toma cuidado aí na hora de identificar para não provocar essa confusão. Mas agora vamos falar da circulação sanguínea, né, que é o objetivo dessa nossa aula. O sangue, então, a gente já sabe, ele circula por todo o nosso corpo, tá? Então nós temos vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares, levando sangue para todo o corpo. A gente já sabe, a gente já estudou o porquê que o sangue tem que circular no corpo inteiro. Você consegue lembrar o motivo? O sangue vai levar oxigênio, vai levar, né? Vai retirar o gás carbônico, ele vai ajudar a levar nutrientes para as células, ele vai ajudar a levar células de defesa num local para tentar combater uma infecção. Então, por isso que o sangue tem que circular pelo organismo inteiro, tá? Então, ele vai fluindo pelos vasos sanguíneos. E aí, no caso da nossa circulação, a circulação humana, ela só acontece dentro de vasos sanguíneos, tá? E um percurso completo do sangue, ele vai passar 2 vezes por dentro do coração, tá? Então, para que o sangue dê uma volta completa no corpo, ele passa 2 vezes pelo coração, como esse GIF nos mostra. Só que, no momento, ele passa pelo lado direito do coração e em outro momento, ele passa pelo lado esquerdo, tá? O que eu quero que você se lembre aqui com esse GIF é que a gente sempre representa em azul o lado direito do coração. E aí, lembram que nós falamos em outras aulas? O sangue é azul. Na realidade, é claro que ele não é azul, né? Mas ele é um sangue venoso. É o sangue das veias, que está cheio de gás carbônico. Então, ele fica do lado direito do coração. E o sangue que circula, que a gente pinta nos desenhos, nas ilustrações de vermelho, é o sangue arterial. Esse sangue circula dentro das artérias e ele está rico em oxigênio, certo? Então, ele circula pelo lado esquerdo. Então, olha só, a nossa circulação acontece dentro de vasos sanguíneos e 2 vezes o sangue vai passar por dentro do coração para fazer um percurso completo no corpo, certo? Com base nisso, tem um desafio aqui para você. Sobre a circulação humana, é correto afirmar que ela, na opção A, é aberta? Na opção B, é fechada? Na opção C, aberta e dupla? Ou na opção D, fechada e dupla? Tenta pensar com base no que eu acabei de te explicar aqui. Vou te dar um tempinho e eu já volto.
E então, conseguiu desvendar esse desafio? Olha só, nós dizemos que a circulação humana é fechada porque o nosso sangue circula apenas dentro de vasos sanguíneos, das artérias, das veias ou dos capilares. Por isso que ela é dita fechada, tá? Dupla, porque como a gente acabou de ver, o sangue para fazer aquele percurso completo, ele passa 2 vezes por dentro do coração. No momento ele entra, né, pelo lado direito e depois ele volta pelo lado esquerdo, tá? Então sempre a gente diz que a circulação humana é fechada e dupla, beleza? Então no nosso quiz, a nossa resposta era a alternativa D. Seguindo aqui então, mais um quiz para você responder e esse tá bem fácil. Vamos ver se você lembra da aula passada. A contração do coração, quando ele contrai para ele jogar, impulsionar o sangue para a artéria, esse movimento é denominado, na opção A, diástole, na opção B, sístole, na opção C, sinapse ou na opção D, diástase? E aí? E então, lembrou desse nome, desse movimento de contração? Nós falamos em sístole, né? Quando a gente fala diástase, não tem nada a ver com o movimento do coração, tá? Então, é só para confundir um pouquinho aqui, né? Para testar. Sinapse é um movimento, né? Uma reação lá entre os neurônios, né? De comunicação entre eles. E a diástole é um movimento de relaxamento do coração, tá? Então, contração é a letra B, a sístole. Temos mais um exercício aqui e este exercício tem tudo a ver com o anterior, porque é sobre os movimentos do coração. Então diz o seguinte: os esquemas abaixo representam o coração em 2 momentos diferentes do seu funcionamento. Identifique os movimentos realizados. Então nós temos o movimento A e o B. O que você vai fazer? Dizer qual é o nome do movimento em cada um desses momentos. Vamos lá?
Conseguiu identificar? Então, vamos dar uma olhada? Na situação A, o coração está relaxado, certo? Então, nós falamos que é a diástole. Enquanto que na figura B, percebam que o coração ele está contraído, né? Então, ele está fazendo aquela força, aquela pressão para ele impulsionar o sangue através das artérias para o corpo. Então, se ele está contraído, contração é um movimento chamado de sístole, tá? Quanto à circulação do sangue, didaticamente a gente divide ela em pequena circulação e grande circulação. Ou seja, para ficar mais fácil da gente entender todo esse processo, esse trajeto que o sangue faz no nosso corpo, a gente divide em pequena e grande circulação, tá? O que seria isso? Nós vamos dar uma olhada em cada uma delas, tá? A pequena circulação, nós também chamamos, em alguns livros de ciências, a gente pode encontrar ela com esse nome de circulação pulmonar, tá? E o que é essa pequena circulação? É um trajeto em que o nosso sangue, ele vai do coração para os pulmões e vai voltar para o coração. Como assim? Então, olha só o esqueminha que a gente tem aqui, essa imagem. O sangue que vai sair do lado direito do nosso coração, ele vai lá para os pulmões, tá? E por que ele vai para os pulmões? Será que você saberia me dizer? Porque lá nos pulmões vai acontecer algo extremamente importante, que são as trocas gasosas, ou seja, o sangue que está ali do lado direito do coração, ele está cheio de gás carbônico e nós precisamos eliminar esse gás carbônico. Então, esse sangue vai lá para os pulmões. Chegando lá, ele vai se enriquecer de oxigênio e vai soltar o gás carbônico. E agora, esse sangue oxigenado volta para o coração. Então, este trajeto de sair do coração, ir para os pulmões e depois voltar para o coração é o que nós chamamos de pequena circulação, tá? Então, aqui, novamente, essa explicação que eu acabei de falar. Ó, o sangue rico em gás carbônico, e o gás carbônico é ruim para o nosso corpo, tá? Ele vai ser bombeado do ventrículo direito, então ali do lado direito do coração, lá pela artéria pulmonar, ela vai se ramificar e esse sangue vai entrar nos dois pulmões. Aí esse sangue vai se oxigenar, vai receber gás oxigênio. E aí então ele vai voltar para o coração, tá? Então ele libera o gás carbônico, absorve o gás oxigênio e esse sangue oxigenado volta para o nosso coração, só que agora pelas veias pulmonares, tá? Então agora ele entra pelo outro lado, pelo lado esquerdo. Então, frisando, este processo de sair do coração, ir para os pulmões e voltar para o coração é o que nós chamamos de pequena circulação. E quanto à grande circulação? Também conhecida como circulação sistêmica ou geral, tá? Esta é a circulação que o sangue faz deste trajeto. Ele sai do coração, só que agora do lado esquerdo, porque ele está rico em oxigênio. E aí, se ele está rico em oxigênio, o corpo todo precisa desse sangue. Esse sangue ele vai sair dali do lado esquerdo do coração, vai seguir para onde? Para o corpo inteiro, através da artéria aorta. Ele vai sendo distribuído, ele vai levando às células, né? A todas as células o oxigênio. E aí depois, esse sangue que circulou lá no dedinho do pé, no cérebro, nos rins, no corpo inteiro, volta para o coração. Esse é o trajeto da grande circulação, tá? Olha lá a explicação. Então, o sangue que vem dos pulmões, agora rico em gás oxigênio, passa ali pelo átrio esquerdo, né? Para o ventrículo esquerdo, tá? Então, ele entra no lado esquerdo do coração. Ele vai ser impulsionado pela artéria aorta, que é essa grande, né? Aqui em cima. E vai seguir para todo o corpo. Passou pelo corpo, voltou para o coração. Isso é o que a gente chama de grande circulação, certo? Então, o sangue volta, né? Entra pelas veias ali, como eu falei, né? E do lado esquerdo, então, é o sangue arterial, é o sangue cheio de gás oxigênio. E do lado direito, lembrando aqui, a gente pinta de azul, porque é o sangue venoso, é o sangue rico em gás carbônico. Então, olha como o corpo humano é interessante.
Em nenhum momento acontece essa mistura de sangue arterial e sangue venoso. Isso é super importante porque temos que eliminar o gás carbônico e temos que garantir o suprimento de oxigênio a todas as células para que elas possam ficar vivas, tá? Agora eu vou fazer um esqueminha aqui no quadro, quero que você acompanhe, anota aí no seu material, tá? Que é para a gente entender novamente esse processo de pequena e grande circulação. Vamos lá? Então é o seguinte, vou colocar aqui o coração, né, que é a nossa bomba do sistema cardiovascular. Vou colocar aqui em cima os pulmões. E aqui embaixo, vou colocar a representação como se fosse todos os órgãos do corpo, tá? Bexiga, rins, fígado, todas as partes do corpo. Quando que a gente fala em pequena circulação? Então, lembrando, a pequena circulação é quando o sangue sai daqui do coração e vai lá para os pulmões. Esse sangue que está saindo do lado direito do coração e indo para os pulmões, ele é rico em gás carbônico. Então, vou anotar aqui, ó, rico em CO2, tá? CO2 é o gás carbônico. Este sangue é chamado de sangue venoso, tá? Porque ele é rico em gás carbônico. Por que ele tem que ir lá para os pulmões, então? Porque aqui, nos pulmões, vai acontecer o que nós chamamos de trocas gasosas. Ou seja, este sangue vai liberar lá nos pulmões gás carbônico e, ao mesmo tempo, vai se encher de O2, que é o gás oxigênio. Então, lá nos pulmões aconteceram as trocas gasosas. E agora? Agora esse sangue volta para o coração, certo? Só que agora ele entra pelo lado esquerdo do coração. E esse sangue agora está rico em O2. Ele está oxigenado. Então, nós chamamos este sangue aqui de arterial, certo? O sangue arterial. Este trajeto, então, que o sangue sai do coração, vai para os pulmões, acontece as trocas gasosas, enche esse sangue de oxigênio e ele retorna ao coração, isso aqui é o que nós denominamos pequena circulação, tá? Então, se você quiser marcar aí, né, para ajudar você a lembrar depois, pequena circulação. Aí, vamos ver a grande circulação. A grande circulação é quando o sangue vai sair do coração, tá? Então, ele sai oxigenado, né? Rico em gás oxigênio e vai para onde? Vai para todas as partes do corpo para fornecer às células esse sangue, né? Cheio de oxigênio. Então, aqui é sangue arterial. Circulou pelo corpo esse sangue, o que vai acontecer com ele? Ele vai acabar se enchendo de gás carbônico. Então, ele vai ficar rico em gás carbônico, porque ele está distribuindo o oxigênio para as células. Enquanto ele deixa o oxigênio para as células e se enche de gás carbônico, esse sangue agora precisa voltar para o coração. E aí, ele volta para o coração pelo lado direito, né? E ele volta cheio de gás carbônico novamente. Então, aqui é o sangue que a gente chama novamente de venoso, certo? Então, esse trajeto que o sangue sai do coração, vai para o corpo inteiro, distribui o oxigênio e depois volta para o coração, é o que nós chamamos de grande circulação. Certo? Então, pequena circulação, o trajeto que o sangue, né, faz do coração para os pulmões e depois volta para o coração. E quando a gente fala em grande circulação, quando ele sai do coração, circula no corpo inteirinho e depois volta para o coração. Então, olha que interessante, do lado direito do nosso coração só entra sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, enquanto que do lado esquerdo, o sangue que entra é o sangue arterial, aquele sangue cheio de gás oxigênio, certo? Continuando aqui então, uma questão aqui para você responder. A questão diz o seguinte, observe a imagem e responda. Em qual das câmaras, agora com esse esquema vai ficar bem fácil para você responder essa. Em qual das câmaras
dos espaços cardíacos, há a entrada de sangue oxigenado, ou seja, sangue rico em oxigênio. Então dá uma olhada, temos os nomes das câmaras aqui. Pensa aí com base nisso que eu acabei de te mostrar aqui, responde e eu já volto para a gente fazer a correção. E então, conseguiu identificar em qual dos lados, qual câmara do coração que entra o sangue oxigenado? Com esse esqueminha aqui ficou mais fácil, né? Vamos dar uma olhada nele de novo? Então, lembrando que no coração, no lado direito, só entra o sangue venoso, olha só, que é o sangue rico em gás carbônico. Do lado esquerdo do coração é que vai acabar entrando o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Por que ele entra pelo lado esquerdo? Porque ele está vindo lá dos pulmões cheio de oxigênio, tá? Então, a câmara aqui nós não temos, mas pelo desenho a gente consegue identificar, né? A câmara seria o átrio esquerdo. Essa cavidade aqui, ó, da imagem, é que acontece, né, nela a entrada desse sangue oxigenado, certo? Então, guarda bem aí na sua cabecinha. Lado direito do coração, a gente deixa ele sempre pintado de azul, porque é o sangue venoso, rico em gás carbônico. Enquanto que o lado esquerdo, ele sempre vai estar pintado de vermelho, porque é o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, que vai ser distribuído para o corpo todo. Aqui um esqueminha mostrando isso, né? Então, em azul, a circulação do sangue que está cheio de gás carbônico, tá? E aí, né, quando sai aqui do coração, vai ali para os pulmões, né, e trocam os gases, enche de gás oxigênio, solta o gás carbônico, é a pequena circulação. E aqui nós temos a grande circulação, também chamada de circulação sistêmica,
quando o sangue entrou no lado esquerdo, no átrio esquerdo, né? E ele vai ser impulsionado para o corpo todo para distribuir esse oxigênio, os nutrientes, né? E quando ele retorna para o coração, esse trajeto todo que ele faz de sair do coração, circular no corpo, ó, aqui temos alguns órgãos representados, tá? Intestinos, fígado, rins, né? Circulou no corpo todo, ele vai voltar, só que agora pelo lado direito. Então, esse trajeto é a grande circulação, ok? Mais um exercício aqui, o último da aula de hoje, diz o seguinte: sobre o sistema cardiovascular, né? Nós estamos na terceira parte desse sistema já, então agora tá bem fácil para você responder essa questão. Responda na letra A, o nome da estrutura, você que vai me dizer, vai anotar aí, bombeia sangue para todas as partes do corpo. Como que é o nome desse órgão? Na B, na pequena circulação, o sangue vai do coração aos e volta ao, então vamos identificar aí, consulta o esqueminha que você anotou. E na C, na grande circulação, o sangue vai às diversas partes do corpo e depois volta ao, então identifica, completa as frases aí, vou te dar um tempinho e nós já voltamos.
Então, vamos fazer a correção? Quem bombeia o sangue para todas as partes do corpo é o coração, né? Essa estava muito fácil. Na pequena circulação, o sangue vai do coração aos pulmões e volta ao coração. E na letra C? Na grande circulação, o sangue vai do coração a várias partes do corpo, distribuindo o oxigênio e depois volta ao coração. Só que aí lembra esse detalhe. Quando ele sai para ir em direção ao corpo, ele sai pelo lado esquerdo, oxigenado. Quando ele volta aqui para o coração, ele volta pelo lado direito, carregado de gás carbônico. Beleza? Vamos fazendo o fechamento de mais uma aula. Então, nessa aula de hoje, nós falamos sobre o trajeto que o sangue faz no corpo, né? O que nós chamamos de circulação sanguínea. Nós temos a pequena circulação, que também é conhecida como circulação pulmonar. Lembrando aqui, um esqueminha aqui, um resuminho bem para ficar bem fácil de você memorizar, ó. Quando sai do coração, segue para os pulmões e volta para o coração, esse trajeto curto é a pequena circulação. Por que ele foi para os pulmões? Para acontecerem as trocas gasosas. Quando a gente fala em grande circulação ou circulação sistêmica, nós estamos falando do sangue que sai do coração, passa por todo o corpo, levando o oxigênio e depois vai voltar ao coração. Só que aí, pelo outro lado, porque agora ele estará carregado de gás carbônico, né? E aí começa tudo novamente. Então, ambas acontecem o tempo todo. Os dois são tipos de circulação pequena ou grande, são essenciais, tá? Ah, qual é mais importante? Não existe qual é o mais importante. Por quê? Porque a gente precisa o tempo todo que essas trocas estejam acontecendo, levando o oxigênio às células e tirando o gás carbônico delas, tá? Então, os dois processos precisam acontecer no momento certo, né? Para que a gente tenha uma boa saúde, um bom funcionamento do sistema cardiovascular, tá? E aí, então, não esquece, né, de deixar suas atividades em dia, responder elas, né, interagir com os seus professores, se surgirem dúvidas, né? Nós estamos aí para ajudar vocês neste momento, para superarmos isso tudo juntos, tá? Agradeço mais uma vez a sua atenção, se cuida, né? Fica bem e até a nossa próxima aula.